Avisa aí. Já estamos prontos? Tá tudo ok já. Posso falar? Pode falar, irmão. Beleza, já estamos ao vivo, enquanto isso aí o pessoal vai chegando. Hoje eu botei um blazer bonito aqui, você gostou, Manuel? Achei horrível. Botei um blazer bonito aqui, uma camisa amarela, né? Forte aqui por baixo. Alguém da igreja deve estar com frio. Lembrando que aqui não pode pedir dízimo, hein? Não pode não, né? Tá certo. Então, pessoal, quando o pessoal vai chegando aí, eu tô tendo o prazer aqui hoje de estar dividindo aqui um bate-papo, a gente chamou de bate-papo Cabo Frio. Meu amigo Manel Atanásio está aqui, grande cientista político, Manel Atanásio. Nosso amigo Jacaré, grande Jacaré, e a gente vai bater um papo aqui hoje, vamos falar um pouquinho sobre Cabo Frio. E a gente fez um negócio aqui bacana, rapaz, porque aqui a gente é super, mega profissional. Tá vendo essa sacola gigante aqui? São os temas que a gente vai debater, tá certo? É humildade acima de tudo, né? Mas a vontade de mudar, ela é maior do que qualquer falta de preparo, digamos assim, no sentido de profissionalismo para a live, mas profissionalismo e seriedade para tratar os assuntos de Cabo Frio, você pode ter certeza que isso não vai faltar. Você pode estar ajudando a gente aí, compartilhando a live, falando aí com os amigos aí no WhatsApp, que a gente está aqui reunido aqui. É uma live diferente, tá? Onde a gente vai debater aqui alguns assuntos, que a gente vai fazer o sorteio aqui pela ordem aqui, e a gente vai começar a nossa live. Queria agradecer aí o pessoal que já está chegando, o pessoal que já está marcando presença, e de novo eu peço a você aí que de alguma forma compartilhe, fale com alguém da nossa live aí debatendo sobre Cabo Frio. Meu amigo Manel Atanásio, boa noite. Boa noite. Quero agradecer o convite e que a gente possa estar somando, né? Que essa é a ideia da live, a gente sempre está somando. Na verdade, Manuel Atanásio, nós nunca somaremos, porque não somos mais um, nós sempre multiplicaremos, tá certo? E nessa visão de multiplicar, a gente vai multiplicar em coisas boas, não é isso, meu amigo Jacaré? Exatamente, irmão. Eu estou aqui compartilhando para o pessoal poder nos acompanhar. Já já eu vou dar uma boa noite a todos aí com muito carinho, que eu sempre faço isso. Então, tá certo. Enquanto isso, a gente vai aqui, estamos continuando aqui aguardando ainda o pessoal chegar em massa aqui, o pessoal já está marcando presença. Dizer que tá frio pra caramba a beça, tá certo? Tô encapuzado aqui, mas eu tô sentindo frio, tá batendo um ventinho aqui nas costas aqui. A gente já pode ir sorteando. Já pode ir sorteando? Já pode sortear. Então, olha só, da nossa sacolinha mágica, a gente vai fazer o sorteio aqui do primeiro tema. Lembrando que aqui a gente sempre é transparente, tá? Com certeza, é isso aí, ó. Transparência acima de tudo. Puxa aqui, mano. São 4 temas, Quatro e o tema temas. que a gente puxar aqui vai ser a roda de conversa. Tá Peguei certo. aqui, depois calma aí para abrir os outros para mostrar que a gente está jogando limpo para o pessoal. Deixa aqui em cima, aqui, ó. Rapaz! Esse vai ficar bom. Eleição. Eleição. Lembrando Pedi que a aqui- nossa tesoura estava meia torta, tá? Pedi aqui para mostrar aqui, ó. São os 4 temas que a gente colocou. Vou mostrar um por um. Esse aí é o sorteado, eleição. É o primeiro, né? É o primeiro. Eleição 2020. Educação. Vou mostrar ali. Só para que vocês vejam que a gente colocou os nomes certos. Saúde. Primeiro vai ser eleição, depois saúde, né? Melhor anotar a ordem, né? Eleição. Saúde, Não, educação. Eleição, educação, a educação, saúde e futuro. saúde e futuro. Então repete pra gente aí, Jaca, os 4 temas aí sorteados pela ordem. Pela ordem, primeiro nós vamos falar sobre eleição, depois sobre educação, depois sobre saúde e depois sobre o futuro de Cabo Frio e de toda a população. E já tá na hora de você dar aquele boa noite especial? Agora, já compartilhei. Pessoal, quero aqui deixar meu boa noite, agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo. Hoje é uma honra estar aqui nesse bate-papo com meu amigo Atanásio, com meu grande amigo Patinho. Infelizmente, nosso amigo Totonho não pôde vir, mas ele disse que vai participar. Estamos esperando
as perguntas do Totonho. E depois eu vou ver aqui com a Atanásio e com o Patinho se a gente chama ele nessa live aqui, para ele também entrar ao vivo com a gente e dar a opinião dele. Mas o bate-papo nós vamos fazer eu, o Atanásio e o Patinho hoje sobre esses temas e coisas mais. Hoje a live deve até se estender mais uns 20 minutinhos, porque a gente tem muita coisa para falar para vocês, né, Patinho? Com certeza, Jacaré. A informação é extraoficial, da não presença do Totonho. A mulher dele não deixou ele vir, entendeu? Então, quando a mulher fala não vai, não devam desobedecer à esposa. Então, meu amigo Totonho, não é isso? Entendemos aí que você não veio porque a esposa não deixou, né, Atanásio? Agora vamos tirar 0 1 para ver quem começa falando, né? Não, pelo amor de Deus. Não, eu acho que nada mais justo, Jacaré, de que deixar o Manel Atanásio. Por quê? A rabiola fica comigo? Deixa aí. Começa a falar. 0 1. Não, 0 1. 0 1, ué. Depois a gente Olha lá, foi Vamos lá, eleição. Aí eu não sei nem como começar a eleição. Começa pelo começo. Vamos lá, então. O que acontece? A gente tem que, no caso eleição, a gente tem que estar ligado, porque da noite pro dia... Opa, calma, que negócio não. Eu escorreguei. Calma aí, deixa eu limpar aqui. Da noite pro dia, começaram a surgir... Deixa eu colocar aqui de novo. Foi. Começaram a surgir grupos de WhatsApps e muito fake, né? Página que a gente sabe, perfil que a gente sabe que é fake. Eu aceito até alguns, porque a gente tem que estar por dentro do que o fake pensa, porque quando a gente consegue ver o modo, principalmente eu que trabalho com rede social, quando eu consigo perceber o modo com que essas pessoas se comportam, eu consigo identificar, né? Lógico, não tem como acusar, mas dá para identificar de onde vem e quem são as pessoas. A nossa eleição desse ano, na minha opinião, a eleição de Cabo Frio, é um pontapé inicial para a mudança, para a transformação. A gente vive numa terra arrasada, que dificilmente vai se consertar em 4 anos, por conta de muitas coisas que foram passando. E a gente vê muito nome se apresentando que necessita de uma atenção. São pessoas que não tiveram oportunidade ainda de fazer parte, da gestão da nossa cidade com um mandato, né, sendo eleito. Então, a gente, na minha opinião, a gente tem que começar a olhar certos aspectos. Se apresentam aí, dizem que 27 nomes para pré-candidato a prefeito. Na minha opinião, isso vai cair para 6. Acho até, isso particular, Atanásio, eu acho até uma covardia quando a pessoa fica batendo na tecla que é candidato a prefeito sabendo que não vai ser, porque querendo ou não, isso acaba atrapalhando, porque quando o cidadão, ele coloca na cabeça dele, poxa, fulano tá vindo, eu vou votar nele. Em cima da hora, quando ele vê que aquela pessoa se alia a outras pessoas, se você puder abaixar o som, eu vou ficar agradecido. Foi um batido usado também. Vamos dar Não é que você sequência, não tirou deixa minha- cair não. Então, o que acontece? Então, quando eu estava falando sobre esses candidatos que falam que vão vir, que a gente sabe e tem certeza absoluta que não virão. Então, na minha opinião, quando a gente vê alguém que a gente acaba vendo que aquela ideia dele é a mesma ideia que a gente tem, o André, o que acontece? Eu me apego àquela ideologia e àquele cara. Identifica. Aí de repente o cara vai se alia a alguém que não se identifica comigo, que eu sei que vai ser vai ser algo danoso para a nossa cidade. Mas aí eu não consigo ver perspectiva, porque é tão rápida, né? E essas pessoas acabam convencendo, não, eu estou vindo com ele porque ele é o melhor. Nada. É sempre uma jogatina que a população que não entende de política acaba sendo usada e enganada. Então a eleição desse ano, na minha opinião, vai ser uma eleição diferenciada, uma eleição que precisa e merece um pouco da atenção do senhor que está em casa, da senhora que está em casa, que às vezes está enojado disso tudo aí, mas eu acho que tem que ter um olhar especial, principalmente para a Câmara. A gente tem que renovar a Câmara de Vereadores, porque lá as pessoas olham muito o prefeito. Entendeu, Patinho? Entendeu, André?
mas mal sabem eles que a maioria do dano que vem da cidade acaba saindo de dentro da Câmara de Vereadores. É algo que tinha que ser votado a favor do povo, mas o prefeito acha melhor não naquele momento e os aliados dele acabam não votando Nem sempre só os aliados, né? Nem sempre são os aliados. Aí o que acontece? Isso acaba sendo danoso. Então, sobre a eleição 2020, a gente tem que estar esperto. Vão acontecer muitas coisas, né? A partir do fim desse mês até o dia 16, a gente vai ter a definição dos candidatos a vereador e candidato a prefeito. E a gente tem que pensar com a razão e não com a emoção. Tá certo. Enquanto o Patinho está aqui compartilhando, eu vou deixar então a minha opinião e falar um pouco para vocês sobre o que eu penso da eleição na nossa cidade. Atanásio, eu quero começar frisando principalmente nas pessoas que dizem assim: esse ano tem eleição e eu não vou votar, eu prefiro pagar a multa. Eu quero deixar um recado para vocês que quando você faz isso, você está sendo conivente com essa safadeza, desculpe da palavra, que acontece aí na nossa cidade, não só na cidade, no estado e até mesmo no nosso país. O voto, vocês têm que entender que é muitíssimo importante para que se decida, de repente, a vitória de uma pessoa honesta, que realmente quer fazer o bem, que a gente sabe, tá? Que ninguém é hipócrita de dizer que é difícil dentro da política, mas eu conheço pessoas que são sim honestas e que querem fazer o bem para a nossa cidade e que podem perder a eleição por você não querer votar e pagar essa multa no dia da eleição, que esse ano será no dia 15 de novembro. Então, assim, vamos votar sim, dar a nossa opinião, pesquisar sobre os pré-candidatos que futuramente provavelmente serão candidatos, e para que vote consciente e depois possa cobrar e não venda o seu voto, que é o mais importante. A eleição na nossa cidade dessa vez está atípica, né? Não é mesmo, Patinho? Se você for analisar, hoje nós temos várias pessoas se lançando pré-candidatos a prefeito, coisa que nós nunca vimos aqui na nossa cidade. Então, assim, isso mostra que todo mundo diz que a cidade está falida, que está complicado, mas que a cada eleição que passa, mais e mais pessoas querem ser prefeitos. E nesse meio a gente vê muitas pessoas que se lançam somente por interesse próprio e às vezes do próprio grupo, para que lá na frente façam acordos milionários que só afundam a nossa cidade, e isso é danoso e assim, são pessoas que realmente não amam e não querem fazer o bem. O que o Atanásio falou da parte da Câmara, o que acontece todo mundo sabe, existem vários acordos, esses acordos eles só prejudicam as pessoas que estão fora da política, aquele processo interno dentro de Câmara, com prefeito, geralmente ali há jogadas, isso eu posso falar com vocês com propriedade, porque eu já ouvi até mesmo da boca do atual prefeito isso, que não poderia fazer algumas coisas porque tinha que cumprir com acordos com vereadores, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito triste que a gente vê que acontece e às vezes a gente acha até normal, e não podemos achar, devemos cobrar para que isso acabe, entendeu? O vereador está ali para representar o povo. Quando você vota no vereador, ele tem que te representar, ser homem, entendeu? Hoje em dia muita gente sofre com falta de saúde, que a gente vai conversar sobre, de educação, que a gente vai conversar sobre, entendeu? E assim, de esporte, de cultura, que são outros assuntos que a gente também tem que abordar aqui. As nossas crianças, estamos perdendo elas hoje para a criminalidade por esse motivo, e vendo várias pessoas enchendo o bolso de dinheiro e cruzando os braços para todos os problemas que estão acontecendo na nossa cidade. E assim, a eleição é essa esperança que o Atanásio falou. A gente procura acreditar em alguém e se apegar àquilo que a pessoa passa de propostas boas, para que depois possamos cobrar. Eu mesmo sou um cara que, quem me conhece sabe que eu sou cobrador. Se o cara promete, eu apoio, eu quero que faça, e se não fizer, simplesmente eu viro para um outro lado, que eu acho que realmente pode ser que faça, porque é muito difícil quando você apoia e acredita em uma pessoa
e você não tem a certeza. Dentro da política, infelizmente, a gente não tem essa certeza de que essa pessoa vai fazer aquilo que ela está prometendo, e geralmente eles fazem até o contrário. Então a política é meio que decepcionante, mas eu ainda acredito que nessa eleição vai sim haver pessoas sérias que queiram o bem da cidade, vereadores sérios que são quem fiscaliza tudo que se faz de certo e de errado na nossa cidade, e nós temos que acreditar que pelo menos a maioria ali vai zelar pelas pessoas que votaram neles. Patinho, vou te deixar falar, senão eu falo pra caralho. Não, mas a gente está aqui mesmo para falar. Ó, de antemão, quero mandar um abraço aqui, que eu já estou vendo aqui na live aqui, o Marcelo Corrêa. Valeu, Marcelo, obrigado por você estar aí acompanhando aí a gente. Grande Marcelo. Então, eu penso como vocês, mas eu queria apimentar um pouquinho mais essa coisa de eleição, da quantidade de candidatos que tem. Eu acho importante ter candidatos novos, e mais importante do que candidatos novos é o comprometimento desses candidatos com a cidade. Mas uma coisa que particularmente me chama a atenção é a quantidade de candidatos que nunca esteve próximo à política. E isso me preocupa. Aquela coisa do discurso, um novo. Então a gente tem que fazer uma reflexão, uma ponderação, para saber o que é novo, o que as pessoas entendem por novo. Porque não adianta ser novo na idade, ser novo na aparência, mas ser totalmente cru na questão política. Vou te dar um exemplo. Vou te chamar de garoto. Você é um garoto novo, eu tenho 47 anos, eu sou mais velho do que você. Mas você é um garoto que sempre esteve, isso é hipoteticamente, tá? É verdadeiro, mas é hipotético. Sempre esteve próximo à política. Então você tem trejeitos, você tem algum tipo de conhecimento político para você se credenciar a ser político. Você está falando então que quem nunca veio a concorrer não deve concorrer? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu acho que as pessoas precisam se informar como acontece a política. Vou te dar um exemplo. Manel Atanásio, você também falou da Câmara de Vereadores. É bacana, todo mundo quer a renovação da Câmara, tem que haver uma renovação, mas você tem que ter um conhecimento. Eu achava, todo mundo pensa assim, né? Deveria ter um curso de alguma coisa para alguém antes de ser candidato. Tem um preparo, né? Tem um preparo. Se você vai jogar um futebol, você tem que se preparar, senão você vai dar uma distensão, meu irmão, vai ficar no meio do caminho. Por mais que você queira jogar o futebol, mas você vai ficar dentro, você vai ter uma ruptura de um ligamento, alguma coisa, e não vai jogar. Mas aí o que você chama de preparo? Justamente isso. Eu achava que... Sabe por quê? Porque a gente tem ali na Câmara hoje, Patinho, alguns personagens que não teve só um mandato. Teve vários. E a gente vê absurdo acontecendo, que a lei orgânica da cidade embarrera, mas eles ignoram a lei orgânica. Chegou onde eu queria. Adianta? Eu tenho certeza. Isso não é para ofender não, tá, gente? Isso é apenas um bate-papo de esclarecimento. Eu não sou dono da verdade, porém eu quero externar o que eu penso. Você falou aí, lei orgânica. Eu faço uma aposta com você. Aposto, 90% dos candidatos que estão concorrendo ao pleito de Cabo Frio não conhecem a lei orgânica do município. E eu faço uma aposta com você. E eu faço uma aposta com você. 90% que hoje é vereador não conhece a lei orgânica. Então é por isso que nós estamos na situação que estamos. Justamente a minha proposta, que não é descoberta da pólvora, eu achava e acho que antes de se candidatar, deveria existir uma regra para que os candidatos, os pré-candidatos, tivessem ciência. E eles podem fazer isso, sabe como? Agora, daqui a pouquinho, agora não, depois da live, eles dão uma olhadinha lá como é que funciona a lei orgânica do município, o que é a lei orgânica do município, quais são, é só exemplo, tá? Qual é a extensão territorial de Cabo Frio, onde que eu vou procurar, o que eu posso fazer? A lei orgânica e nem o regimento interno da Câmara. Mas os caras estão preocupados, você acha que os caras vão perder tempo em estudar a lei orgânica? Eles estão preocupados em roubar candidato do outro pré-candidato. Deveria. Entendeu? Eles estão preocupados em invadir, no modo de falar, tá, gente? De invadir o Jardim Caiçara, aí chega na Dona Maria fala, poxa, mas minha família já vai votar em fulano. Mas eu te dou um trocadinho, fulano não vale nada. Tu acha que um cara desse tem tempo e tem moral para estudar lei orgânica? Pois é. Tem. Só porque você... Acontece, desculpa te contar, Patinho.
eu quero frisar em cima disso que você está dizendo, que é muito importante sim que tenha preparo. Tem muita gente que se lança pré-candidato a prefeito e não entende o tamanho da responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo do atual prefeito. Eu não estou aqui para ficar falando mal não, tá, gente? Eu quero deixar bem claro isso. Contra a pessoa eu não tenho nada, mas contra o político eu tenho 100% contra as atitudes. O atual prefeito, quando entrou, eu vou te falar uma coisa com propriedade, porque eu ouvi isso dele umas 3, 4 vezes. Ele achava que para se comprar qualquer tipo de material para a nossa cidade, não precisava de licitação. Que o dinheiro estava na conta, que era simples, ele contratava o asfalto, ele transferia para a conta daquela empresa e podia fazer o asfalto na rua. Se ele precisasse de produto de limpeza, ele transferia para a empresa que vende o produto de limpeza e eles já entregariam esses produtos para a prefeitura, seja para o setor que fosse, incluindo merenda, tudo isso. E foi assim, para mim, bizarro ouvir isso. Isso foi no início, tá? Prefeito atual? O atual prefeito. Foi vereador durante 4 anos. Mas ele Não foi um entende péssimo nada. vereador, nós avisamos, aí quer falar assim, que você tá, desculpa a expressão, que você tá puxando o saco, todo mundo sabe que eu tenho muita, sempre tive, isso não é novidade para ninguém, muita afinidade, eu, com o Marquinhos, eu sempre tive. Aí alguém vai dizer assim, você tá puxando o saco do Marquinhos, mas não é isso, você tem que ter conhecimento de causa. Uma das pessoas, eu não tô aqui para julgar ninguém, não é julgar. Você tem erros e você tem acerto, mas infelizmente o prefeito de Cabo Frio foi um péssimo vereador, não teria como ele dar certo como prefeito. E é isso que a população, aí cabe a você que está assistindo a gente, você passar isso para a pessoa. Você tem o direito de você votar em quem você quiser. O voto é livre. Mas você precisa ter, a partir desse momento, a responsabilidade para não cometer esse tipo de caso. Mas É aí isso que eu a penso. gente também tem que entrar, num debate, numa discussão, que geralmente quando a gente debate política, a gente discute política, só quem não presta são os políticos. Não, Quem não acabei presta de- muitas vezes é quem vota. Acabei de jogar a responsabilidade em cima do eleitor. Mas você jogou muito com mel. Tem que ser falado assim, ó, mas a francamente gente falar. fala. Você às vezes vende seu voto e reclama depois que não tem médico. É isso. Entendeu? Porque o que acontece? O André, ele é pré-candidato a vereador. Você não é, eu também não sou. Mas tem outros pré-candidatos a vereador que estão doidos para dar um bote em quem está com o André. E o outro ali também está com... Sabe, essa... E a população fala assim, vou pegar daqui, vou pegar dali, vou pegar daqui, achando que está se dando bem. Quando na verdade ela está afundando a cidade. A cidade. Aí a gente entra no debate. Qual é o tipo de debate? A cidade vai mudar? Não vai. Essa eleição agora tem condições de transformar a nossa cidade? Tem, se a gente souber escolher. Se a gente escolher com a razão, não com a emoção ou financeiramente. Se entrar nessa onda da prostituição política, Exato. nada vai mudar, tá, pessoal? A Câmara hoje é muito importante que tenha no mínimo 10 vereadores sérios. Eu peço a Deus para que tenha 17. Se a gente tiver esses 17 vereadores sérios, pode entrar o prefeito que for, o cara mais safado do mundo, que os vereadores travam ele e ele não vai conseguir roubar. A verdade é essa. Se entrar 10 novos e ficarem 7 dos que estão lá, mas ali eu não quero generalizar. Eu sei que existem pessoas ali dentro da Câmara hoje que são do bem, que são meus amigos. Só que infelizmente hoje a gente não vê ninguém, mas ninguém mesmo, Patinho. Antes a gente ainda via, né? Quando havia interesses políticos. Mas hoje a gente não vê ninguém se manifestar pelas coisas que acontecem. Hoje eu estive na frente da Câmara, por coincidência, tá? Quero deixar claro que eu não fui por oportunismo, e estava tendo uma manifestação dos ambulantes da praia, inclusive tinha ambulantes também da rua, reivindicando seus direitos. E assim, quando você chega ali, você não vê o representante do povo indo lá dar a devida atenção para aquelas pessoas que estão ali e só querem trabalhar, eles não estão pedindo nada demais, eles querem voltar para o trabalho deles. Hoje nós temos a nossa praia aí totalmente lotada. A gente vê final de semana quando faz sol, a praia é lotada. E os ambulantes sem poder trabalhar. Então qual o problema se a praia já tem 10 mil pessoas? Qual o problema de ter mais 100 trabalhando ali espalhados? Que eles tomem o devido cuidado. Eu sou um cara que eu sempre falo em todas as lives que eu fiz aí anteriores, eu sempre deixei claro para as pessoas que devem se cuidar, se puder não sair de casa, que não saiam, que evitem, porque o Covid é realmente uma doença que está aí, é real e que está matando várias pessoas, inclusive amigos meus. Eu perdi já vários amigos para o Covid.
Mas a pessoa não tem o que fazer, ela está passando fome, o poder público não dá essa condição para a pessoa dela sustentar a sua família. Isso é o mínimo, tá? Que o ser humano tem que ter, é o direito de sustentar a família, o direito do trabalho, e não estão dando esse direito. Então o pessoal tem que ir lá, como eu vi hoje, umas 200 pessoas na frente da prefeitura, saíram da prefeitura, foram para a Câmara para reivindicar trabalho. Coisa absurda, entendeu, Patinho? Sem querer, a gente, sem querer, desviou um pouquinho o assunto, que o tema é eleição. Mas já que falou na praia, eu vou pedir 1 minuto para minha explanação de praia, porque a gente desviou o assunto. Quando você acaba de dizer que teve uma manifestação em frente à Câmara, a gente sabe disso, lógico e tal, primeiro passo, a Prefeitura de Cabo Frio, eu digo a Prefeitura, não estou aqui para fazer defesa de Câmara, não, não é isso não, eu quero que você tenha um entendimento, eu tenho 1 minuto para isso. A Prefeitura de Cabo Frio deveria fazer lá atrás, né? Agora não, porque não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo. Lá atrás, quando começou o Covid, que a praia foi, entre aspas, embargada, um cadastro de todos os ambulantes de Cabo Frio, porque todo ano é recadastrado os ambulantes. Eu te pergunto, os ambulantes pagam uma taxa para a prefeitura para eles obterem aquele crachá ou é de graça? Paga, não paga, então eles têm o controle exatamente de quem é e quem não é. O que falta é vontade. Aí, eu não sei aonde a Câmara literalmente entra nessa situação. Mas Fiscalização. Vamos falar de Câmara, isso aí, vamos falar de Câmara como um todo. Vou deixar você falar para eu não ficar aqui fazendo monólogo. Vamos lá, fala, quero que você fale. Fiscalização. O que acontece? Como é que você governa para a população que está cagando e andando para a cidade? Levando com a barriga. Porque hoje aconteceu a manifestação dos ambulantes frente à Câmara, só saíram quem está concorrendo. Quem está concorrendo saiu. O vereador que está concorrendo quis botar a cara. Só subiu na tribuna para falar candidato que ou ele vai vir para a reeleição ou ele já está coligado com algum prefeito. Só isso. Porque se é um dia comum, se é um ano comum, eles não veem, você não vê. Você não vê. Aí você fala assim, para ter ideia, como é que vai ter fiscalização na nossa cidade? Já teve votação importante na Câmara e não pôde haver. Por quê? Faltaram os vereadores. Eles não colocam para a população. Trabalha aí, ó, numa empresa privada. Falta 2, 3 vezes para você ver o que acontece. Agora não, é uma zona. A grande verdade, Patinho, é que tem que parar e falar, a cidade é uma zona, a cidade está na merda, vamos começar tudo de novo. Mas não, a gente fica vendendo brilhantismo da merda. Com certeza. Eu tô vendo o pré-candidato a vereador, André, prometendo coisa que nem o prefeito eleito vai conseguir fazer. Com certeza. Isso é bom a gente até falar isso aqui para alertar você e você reproduzir, se você achar que a gente tem razão, tá? Ninguém vai dar jeito em Cabo Frio da noite pro dia, não. Eu tô vendo um monte de gente prometendo mundos e fundos que tem a solução para tudo, isso é mentira. Você concorda comigo, cara? É lógico, não tem como. Cabo Frio hoje, com pessoas sérias, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, um prefeito sério, para mim, no mínimo aí uns 6, 7 anos para começar a deixar a cidade numa organização básica, como a cidade já foi lá atrás, quando tinha muito dinheiro e menos habitantes. No mínimo, eu acho aí, que uns 6, 7 anos. Entendeu? Então, o cara que hoje promete para vocês que em 4 anos vai resolver o problema de Cabo Frio é mentira. Cabo Frio hoje tem uma dívida absurda, entendeu? Tem uma folha totalmente inchada, que se não baixar, não tem como governar, a verdade é essa. Cabo Frio hoje está com tudo sucateado, escolas sucateadas, ginásios, tudo em Cabo Frio hoje é sucateado. Entendeu? O menos pior é a sede da prefeitura, na minha opinião. Porque o resto é tudo sucateado. A sucata é só humana mesmo. Exatamente. Então, se entrar pessoas sérias, conseguem sim começar a colocar nossa cidade como é sonho das pessoas sérias e honestas que querem ver Cabo Frio progredir. Aí, para mim, com uns 6, 7 anos. André, quando você fala se entrar pessoas sérias, vai faltar espaço em presídio. Essa é a grande verdade. Se entrar pessoas que queiram realmente passar limpo a cidade de Cabo Frio, vai faltar espaço em presídio. Essa é a grande verdade. A gente conhece história de pessoas que não tinham nada e hoje têm fortuna. Do nada.
A gente conhece história de pessoas que chegaram há 5 anos em Cabo Frio com a mão na frente e outra atrás e hoje são verdadeiros donos de fortuna. E aí você começa a olhar a história dessa pessoa, você começa a ver que você cruza a história, estão ligados à política. Eu entendo o que você está falando, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas eu particularmente eu já não consigo mais acreditar nisso. Eu vou te explicar por quê. Sabe por que isso? Mas eu te digo, eu estou fazendo uma live aqui, o cara se apoiar comigo, abrir um processo de polícia lá em casa me prender do que quem rouba de verdade. Mas sabe por que não vai acontecer essas prisões que eu falo? Porque é um novelo de lã. Quando você pensar que está puxando aqui em cima um cidadão, você vai pegar gerações de famílias tradicionais de Cabo Frio, que viveram e vivem dentro de prefeitura. Eu sei que eu não tenho medo nenhum que ninguém chegue e coloque o processo contra mim. Pode colocar. É verdade, a gente tem uma delicadeza para falar sobre esse tipo de coisa e a gente só fica tomando, sabe? Na cabeça. Na cabeça. Eu acho que você tem razão, porém... Agora, cara, eu vou deixar aqui um minutinho, que eu me lembrei aqui de uma situação. Houve um deputado que quis construir um presídio lá no 2º Distrito. Eu acho que estava querendo passar uma temporada lá, como inaugurar. O Cabral, não? Deve ser. Ó, Jacaré, você quer ver uma coisa que me deixa transtornado, de ódio mesmo? Tamoios. Você vai na rede social, tamanho tá largado. Aí você começa a olhar certas pessoas que estão na fileira política de Tamoios, são pessoas que não conhecem a cidade, são pessoas aproveitadoras, cabos eleitorais, e a cidade, e Tamoios não muda. 294 km², Tamoios, de 423 de Cabo Frio, 200 e quase 300 é Tamoios. Aí você fala assim, emancipação, não sei o que, tamanhense, voto em tamanhense, uma banana. Não tem como. Tem gente hoje, na política aí, lá na rede social que a gente vê, que você fala, da onde surgiu esta merda? Mas fala com a propriedade, precisamos de hospitais, de escola e não sei o que, enganando a população. Todo mundo sabe que não é tão fácil. Que não é tão fácil. Quando o cara fala pra você que precisa de um hospital, eu já sou contra, Tanás. Eu acho que Cabo Frio precisa se reinventar para construir os hospitais de forma respeitosa. É isso que eu estou te falando. É parar, Jacaré. É parar e falar bem assim, ei, a gente está todo endividado, a gente está todo sucateado. Vamos parar e vamos começar do nada? Vamos começar do nada. Tem que primeiro botar para funcionar o que então, tem. Vamos lá, deixa eu travar vocês dois, que vocês estão atropelando a pauta. Cuidado que a gente tem mais 3. Vocês já estão falando de saúde. Calma aí que vai chegar a hora da saúde. Eu sugiro, a não ser que vocês não concordem, que esse primeiro tema, eleição, a gente evolua para o próximo. Pode ser? Pode O ser. próximo é educação. Educação. Fala, Patinho, não, você está com a palavra, você começa. Aí, quer que eu comece? Você começa. Vamos falar de educação então. Educação de Cabo Frio. Inclusive, a educação, o senhor pegou o meu copo de água e botou água nele. Isso também é educação. Esse é o problema de que vem de longe. Mas essa educação aqui é de casa, não tem nada a ver com a educação do governo. O meu está segurando o suporte. Meu Deus do céu, olha a transmissão do Covid aqui. Chega esse copo para lá. Então, vamos falar de educação. Primeira coisa que a gente tem que parar para analisar são os prédios das escolas de Cabo Frio. A maioria, um grande chiqueirão, não vou nem chamar de chiqueirinho, abandonada, teto caindo, e outra, sempre tem reforma, e a reforma não funciona. São 94 escolas, 4 não funcionam, então são 90. Dessas 90, 40% não tem condições de atender o aluno, não tem condições de atender o professor, e o espaço físico é uma porcaria. Ponto. Estou falando sobre isso. Segundo, a gente tem que olhar lá para trás e ver o que aconteceu e o que acontece com as verbas da nossa educação. Hoje a gente tem um pré-candidato chamado Cláudio Leitão, que está numa briga dos 40 milhões que foram desviados da educação, do Fundeb. E ninguém fala em mais merda nenhuma a respeito disso. A gente tem um pré-candidato chamado José Bonifácio, que fala em educação, mas no primeiro mandato não construiu uma escola. No primeiro mandato dele não construiu uma escola. No segundo construiu 7.
A gente quer falar de educação, a gente não vê outros candidatos, principalmente quem é deputado, tipo o doutor Serginho, falar de educação. As verbas que vêm para cá, o que a gente poderia conseguir, não adianta, não acontece. As pessoas não debatem educação. Aí a gente entra para o PCCR, são 6 mil funcionários. 6 mil funcionários, contrato na educação, contrato e efetivado. A gente lá deve ter agora uns 4 mil e poucos, porque foram mandados 2 mil embora. Se ano que vem começar as aulas, novamente vão ter que se contratar 2 mil pessoas, somente para a educação. Não tem dinheiro. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, você vai numa escola, André, você vai numa escola, a maioria é contratado. A maioria dos funcionários é contratado e é eles que levam nas costas a educação de Cabo Frio. Porque muita gente vai ser professor concursado, mas está sempre metendo lá um atestado. O primeiro probleminha Entendeu? que tem que eles fazem, eles mandam os contratados embora. Embora. Então quando precisa, eles chamam para trabalhar. Quando não precisa, como está acontecendo na pandemia, simplesmente manda embora, se vira e façam o que vocês quiserem e ainda deixa sem o auxílio, né, Atanásio? Vamos deixar isso aqui claro, que vários contratados ficaram sem o auxílio por estarem trabalhando nesse período. Só para encerrar minha fala sobre educação, outra coisa que tem que ser revista é a influência do CEP dentro da educação. Porque muitas das vezes o CEP fala bem assim, estou lá defendendo o funcionário, defendendo o que tem direito. Não está fazendo política. Está fazendo política. As pessoas têm medo de falar porque eles vão para a rede social e ficam, manda me escancarar, manda vir falar aqui. Ah, o Atanásio está falando merda. Estou falando a verdade. O CEP tem uma influência política muito grande, que pode mudar até uma eleição, Jacaré, dentro da nossa cidade. E as pessoas têm que começar a ver isso. E a gente tem que debater isso. Parece, sabe o que? Tabu. Certas coisas que Cabo Frio a gente não pode falar. Não, tem que falar. Então a influência do CEP dentro da educação, que não é em prol, muitas das vezes, do funcionário, e eu provo que às vezes que não é muitas das vezes em prol do funcionário, sabe por quê? Tem professor dando aula em escola, lá no 2º distrito, zona rural, numa sala quando chove, pinga tudo. Então, que benefício é esse que ele está fazendo para o funcionário? Quer dizer que benefício é só o pagamento na conta? Não, é ele ver aonde o funcionário trabalha. Aí, segundo, as escolas sucateadas. Terceiro, as verbas que são desviadas, que tem que ser debatidas. Esses 40 milhões não pode, o Adriano não pode terminar esse mandato sem dar qualquer tipo de satisfação à população sobre os 40 milhões que ele foi acusado pelo Cláudio Leitão. Secretário na época. Entendeu? Então eu acho que eu já falei até demais. Então, deixa eu pontuar 2 coisinhas aqui. Primeiro, a gente está fazendo uma live aqui, gente. A gente denominou essa live Bate-Papo Cabo Frio, tá? A gente não tem aqui intenção de puxar para nenhum partido ou candidato. A gente está debatendo Cabo Frio. Então, assim, eu espero que as pessoas entendam o nosso propósito. Você citou vários nomes, você citou poucos, eu citei um nome que foi de Marquinhos. Então, para amanhã ou depois, ninguém dizer assim, o cara tá falando lá porque gosta do Marquinhos. Olha só, eu gostar do Marquinhos é um direito meu, como é um direito seu gostar do Adriano, gostar do Ciclano. Discordo da sua fala, eu tenho direito de falar o nome de quem eu quiser. E quem está nos ouvindo tem direito de achar o que quiser. Mas é bom a gente deixar claro que senão pode deixar entender que é uma coisa direcionada. Não tem nada, não tem nada direcionado. Que é um debate pelo futuro da cidade, que é porque nós temos aqui pensamentos em comum, Patinho é meu amigo, Atanásio também, entendeu? E o que a gente quer é passar para vocês a mensagem, muitas coisas que às vezes vocês não têm acesso, não sabem, não que não querem, mas que escondem, e a gente corre atrás para saber e passar para vocês. Quando o Atanásio fala da educação, o que me deixa intrigado hoje, Atanásio, eu gostaria de saber para onde vai esse dinheiro da merenda das crianças quando que não está tendo aula. E o que acontece é o seguinte, a gente vê hoje várias pessoas passando fome. Pessoal, eu ando principalmente nas periferias da cidade e as pessoas estão realmente sem ter como ganhar dinheiro e passando fome. Por que a prefeitura não pega esse dinheiro da merenda, não é, Patinho,
e transforma isso em cestas básicas e doa para a família das crianças, que elas só tinham aqueles alimentos. Jacaré, isso que é iam lei. pra Aqui a escola lei não pra é tomar. cumprida em Cabo Frio. Isso daí é Exatamente. lei. Isso daí não é. É onde eu digo, cadê os vereadores para poder cobrar isso? Isso daí é lei. Exatamente. Isso aí é lei. Eu vi Exatamente. eles fazendo um estardalhaço tremendo porque Exatamente. tinham cestas básicas na Secretaria de Ação Social. E não distribuíam. Então eu vi assim, cara, até fiquei feliz. Falei, cara, acordaram, agora eles vão realmente brigar pelo povo. Pô, fizeram um auê tremendo, eu não sei, depois eu não vi o que aconteceu, sinceramente, não acompanhei, entendeu? Se foi entregue ou não. E assim, depois disso acabou. E isso já tem 5 meses, 4, 5 meses para trás. E depois disso, como ficaram essas pessoas, essas crianças que iam para a escola, dependendo do café da manhã da escola, dependendo do almoço da escola, do lanche da tarde, entendeu? Muitas escolas que dão no final da tarde lá também o jantar para a criança ir para casa já alimentar, essas crianças podem estar passando fome em casa. certeza. Entendeu? E é aí, gente, que essas crianças olham e veem que o poder público ele não dá a devida atenção e acabam se envolvendo com a criminalidade, que muitas das vezes o traficante lá da favela, porque eu vivi a minha vida toda dentro da favela, ele está ali ajudando as pessoas da comunidade. Ajudando de que forma? Tá passando fome? Vou te dar comida. Tá sem gás? Vou te dar o gás. E ele é visto pela criança, às vezes, como um Deus. E aí as pessoas não entendem. Vamos ser honestos. Muitas das vezes aí a gente vê vários MCs sendo presos, mas eles passam a verdade. É o que acontece ali dentro daquele mundo que não tem a atenção devida do poder público. Porque se desse atenção, o traficante não ia ser visto como Deus dentro da favela e de repente ele nem seria traficante. Entendeu? Porque sim, tem alguns que se envolvem sem essa necessidade. Mas o poder público hoje ele não dá a devida atenção e não faz a sua parte. E essa parte da educação, que hoje a gente sabe que realmente não pode ter as aulas, deveria ter isso. Você não acha, Patinho, que se fizesse esse trabalho, iria diminuir muito essa questão da fome na cidade? A gente está com muita gente passando fome, cara. Muita gente que precisa e não está tendo como trabalhar. O prefeito manda 2.000 pessoas embora, os contratados da educação. Como estão essas pessoas? Ele quer saber dessas pessoas? Aí quer ser candidato à reeleição. Pô, meu irmão, vamos ser honestos, isso é loucura. Não existe. Como que você... Durante o mandato dele, ele deixou várias pessoas desempregadas. A gente sabe o que foi arrecadado na cidade, entendeu? Não se fez nada para diminuir essa folha lá atrás. Aí agora vai mandar pessoas, como a Atanásio disse, que realmente trabalhavam embora. Quando a gente sabe de várias pessoas que nem trabalham e recebem da prefeitura, a gente vê várias nomeações retroativas, que isso é ilegal, é fora da lei, ninguém fala nada. A gente não vê um vereador mais, Atanásio, nem aqueles que queriam ser candidato a prefeito falar sobre isso. E saem as nomeações que mandam para mim e eu vejo. Entendeu? Então, o que está acontecendo? A cidade da gente está totalmente largada. E outra coisa, a gente tem um vereador que é pré-candidato a prefeito. Olha como é que foi o mandato dele, gente. Olha como é que foi o mandato dele. André, é tão simples e cristalino. Olha como é que foi o mandato do cidadão. Se vocês não souberem, me peça que eu mando para vocês. É simples. Se o cara, como vereador, estou procurando as palavras para não ser processado. Não fez nada? É um bom? Não é bom. Não é bom. A gente tem que parar de ficar passando pano. Hoje, quem se apresenta hoje, dos 26 nomes para prefeito da nossa cidade, não tem capacidade. Quem está falando sou eu. Não tem capacidade para governar a cidade. Sabe por quê? Não conhece a realidade da cidade. Não sabe quanto a cidade deve. Não tem noção do que é governar uma cidade. Não sabe nome de rua, não sabe nome de bairro, não sabe... Então, quer dizer, quando você fala assim, André, a cidade está quebrada. Ela está quebrada para ser gerida, mas para enriquecer meia dúzia, meu amigo, tem dinheiro. Bom, a gente está falando de educação, tá bom? A gente está agradecendo aí a cada um de vocês. Você nem falou. Calma que eu vou falar, deixa eu falar com o pessoal lá primeiro, rapaz. Agradecer sempre o pessoal aí no nosso bate-papo, tá? Você é nosso convidado, convide mais alguém aí para assistir o nosso debate. Para mandar pergunta não dá, né? Hoje não dá não, né? A gente fica só a gente por aqui, né? Eu vou ler rapidinho aqui, bem rápido, tá, pessoal? Mandar um abraço para Érica, para Michelle de Jardim Peró. A minha tia tá aqui falando isso aí, André. O povo tem que cair na real, que renovar é necessário. Está mais do que claro que as pessoas... Claro, a pessoa transparente que você é. Sua índole, seu caráter, todas as suas maravilhosas pretensões pela cidade. Essa é minha tia, tá lá em Israel nos assistindo. Beijo pra você, tá, tia? E obrigado.
Rodrigo Barreto, é meu amigo Rodrigão. Tá aqui, 3 pessoas sérias. Obrigado, meu amigo. Obrigado. O Douglas está aqui mandando um abraço. Um abração, Douglas, minha esposa. Beijo, amor. Henrique Gomes. Vamos lá. Boa noite, amigos. Gostaria de saber, na opinião dos senhores, qual vai ser o coeficiente eleitoral para o pleito de 2020. Também deu uma avaliação no caso de um coeficiente baixo e também acima de 2016, que foi acima de 6 mil. Como ficaria o QP01 e o QP02, coeficiente partidário? Gostaria da opinião dos senhores nesses 2 casos. Qual vai ser o coeficiente eleitoral e como vai ficar o QP01 e o QP02? Posso responder rapidinho Pode. na bucha? Eu acho o seguinte, eu vou falar em números e rápido. Vereador, para mim, vereador que tiver 1.500 votos está eleito. Prefeito que tiver 25 mil votos, para mim se elege. É a minha matéria. Mas na Você verdade, não, eu Quando tô você sendo fala, quando rápido. você fala 1.500 votos, sendo rápido. a população vai ver gente com 2.000 sem entrar. Você tem que eu ia explicar. falar. O coeficiente eleitoral, gente, é o seguinte. O partido ele deve fazer um total de votos para que se eleja o primeiro candidato. E esse candidato tem que ter no mínimo 10% do total. Então vamos supor, 5 mil votos aquele partido fez e o coeficiente eleitoral foi de 5 mil votos. Tem que ter alguém naquele partido que fez pelo menos 500 votos. Se ele não fizer 500 votos, ele não elege ninguém. Se todos os candidatos daquele partido, cada um fizer 300 votos, não elege ninguém se o coeficiente for de 5 mil. Eu acho que dessa vez vai baixar o coeficiente eleitoral na nossa cidade. Eu acredito que haja mais abstenções devido ao Covid-19, que até a eleição acho que não vai ter essa vacina e muitos idosos vão deixar de votar, pessoas com medo vão deixar de votar. Então, na minha opinião, vai diminuir esse coeficiente eleitoral, respondendo ao Henrique Gomes. Eu acho que o nego não vai deixar de votar por causa do Covid, não. Porque o nego tá pé da vida mesmo e vai falar assim, eu mas vou lá é um votar erro. nesses caras na Como eu época. disse no Claro, começo, claro, as claro. pessoas têm sim que se manifestar e entender que o voto, ele decide o seu futuro, tá? Não é o futuro do político, não. Se você não votar, você está deixando isso para lá. Você está simplesmente ignorando tudo que está acontecendo na cidade. Tem sim que votar e escolher pessoas sérias. Porque se você se dedicar a conversar, a perguntar, tem vários pré-candidatos aí que deixam o WhatsApp nas redes sociais. Entre em contato, pergunte, entendeu? Passe para ele qual é o problema do seu bairro, entendeu? E indague para ver quais são as soluções que ele supostamente tem para que isso se resolva. E se vocês não fizerem isso, nós vamos ficar do jeito que estamos, abandonados, como aqui a gente só... Infelizmente a gente não tem nada de bom para falar da nossa cidade, a verdade é essa, entendeu? A gente só tem coisas ruins. E eu quero que mude isso. As pessoas que vão entrar para aquela Câmara têm que entender que se no próximo ano a gente fizer, que nós vamos fazer de novo essas rodas de conversa para bater o papo sobre a cidade, e a gente ter aqui de 100%, 50% de coisas boas, a gente sabe que houve melhoras, não é? Então, assim, para haver essas melhoras, você precisa se envolver sim na política, você precisa sim votar, entendeu? Mas eu acho, na minha opinião, que vai baixar o coeficiente eleitoral, tá, Henrique? Pepe aqui, meu amigo, um beijão, irmão, tamo junto sempre. Alexandre, lá da Cláudia, abraço, meu amigo. Aloysio, a melhor lei orgânica é não eleger presidente da Câmara que seja indicado pelo prefeito eleito. Só assim poderá funcionar direito. Nem sempre só o presidente se decide tudo. E assim, os vereadores, se unirem, eles têm muito mais poder do que um presidente só. Luiz, você não está errado, não. A gente vê que até mesmo alguns vereadores olham para o presidente como ídolo. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Tem que bater de frente, se estiver errado, tem que se corrigir. A gente sabe de muita coisa errada que tem dentro da Câmara também, tá? Os presidentes passam por lá e fazem muita coisa errada. E que não se... Teve presidente que fugiu, se escondeu. A gente tem um histórico terrível de Câmara. Não, existe coisas que acontecem dentro da Câmara que eu não vou ficar aqui expondo, mas que eu tenho até como provar que vocês nem imaginam, tá bom? E os recursos da Câmara são absurdos, tá? Vamos lá, calma aí, deixa eu ver. Professora Angelina, um beijo, querida. A Cláudia, esposa do Alexandre, beijão, querida. Essa prefeitura está muito desorganizada, realmente. A Érica, lá do 2º Distrito, minha amiga, um beijo. Dá um abração no marido aí, na família. Vamos lá. O Rafael, meu amigo, grande abraço, irmão. A Érica aqui falando, essas lives são muito esclarecedoras. Parabéns. Obrigado aí, Érica. Vamos lá. Aloysio. Luiz Otávio, grande abraço, irmão. Cabo Frio tem que gerar empregos, concordo com você.
Não é Gerardo. Seu Edgar, grande abraço, seu Edgar. Vamos lá, meu tio, um abraço aí, tio Luiz. Júnior Porto, um abração, meu camarada, tamo junto. Vamos lá. Vamos lá, daqui a pouquinho se ler o resto, senão a gente já perde acabou, a dinâmica. já Pessoal, acabou. segura aí. A gente está falando ainda de educação, certo? Todo mundo falou de educação, só Você eu ainda que não falou. não falei de educação. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita na educação é verdadeiramente valorizar o profissional da educação. Eu fico muito preocupado quando eu vejo até um amigo em comum, ele, né, tem um blog na cidade, é um cara legal, um cara inteligente, mas ele cobra muito a coisa dos contratos, meu pai, do concurso público. Eu acho extremamente suicídio nesse momento haver concurso público. Estou falando de concurso público e vou chegar na educação. A gente, o nosso dinheiro de prefeitura, ele é mal gerido. E também ele é pouco perante todas as atrocidades que essa cidade passa para se fazer investimento. Na minha humilde opinião, não adianta construir mais nada, não dá. Tem que enxugar tudo, E eu quero também me reportar uma matéria que eu vi essa semana, salvo engano, sexta-feira, numa rádio de Cabo Frio, numa rádio FM de Cabo Frio, onde uma professora para lá ligou, chorando, porque não recebeu o seu salário, e ela, pelo aspecto dela, coitada, estava entrando até em depressão. Ela precisava dos remédios e chorou, copiosamente chorando no ar. Isso é uma vergonha. Em qualquer país civilizado, o professor, ele é reverenciado. Aqui o professor é humilhado. Respeitado. É uma questão de Brasil. O que me deixa muito triste na educação, começa lá de cima. O que é de cima? O governo federal, ele não está nem aí para a educação. Aí você vem descendo a instância. Governo estadual, pouquíssimo também. E o governo municipal, nada faz. Quando são 2.000 funcionários mandados embora, etc, os professores contratados já estão reclamando que eles alegam não ter condições de fazer a tripla jornada, vamos chamar assim, para cobrir a falta desses professores que foram mandados embora. É lógico que não dá para fazer. Vou te dar mais um exemplo e o último e vou fechar. Minha filha tem 4 anos de idade, eu tenho poucos filhos, tá? Mas eu tenho a minha caçulinha, eu tenho 7 filhos. 7 filhos e, graças a Deus, 6 casamentos. Então tem uma pequenininha que ainda, né, precisa muito de mim. Ela estuda aqui na creche. Bonita assim, 6 casamentos. Ela estuda aqui na creche Ziga, primeiro ano dela, né? Na creche, vovó, Tia Cladi. Se você passar amanhã, faça o que eu estou te falando. Entre 7 e 8 horas da manhã, existe um pobre coitado de um indigente que dorme numa sacada, porque na varanda, dorme na cobertura da creche municipal Tia Didi, que é aqui no Parque Burle, atrás da UPA. Vai lá amanhã, vai lá e vê se eu estou mentindo. O prefeito quer que as aulas retornem. Aí eu vou voltar um pouquinho no que Manuel Atanásio estava falando. Escolas depredadas, escolas caindo aos pedaços, que é quase a mesma coisa. Eu estou sendo redundante, mas se você observar, são aspectos diferentes. Professor que não recebe salário. Eu acho que precisa de gestão. Eu tenho certeza que precisa de gestão. Precisamos de um bom gestor. E, de novo, não será da noite para o dia que nós vamos consertar a nossa cidade. Eu espero ter, de alguma forma, vocês falaram basicamente tudo, mas eu queria só deixar essas colocações, essa análise. Vocês não deixaram nada para mim, para eu falar, mas basicamente isso se resume à educação de Cabo Frio. Sem falar na escola Luiz Lindenberg, que foi demolida para ser construída outra, até hoje não tem. Nem as que tem estão de pé, imagina reconstruir uma escola. Não vai reconstruir. Aquela briga que tem lá do Rui. Lá do Rui, aquela é uma briga até hoje. O Rui municipal, o Rui estadual, tem uma obra, o Rui está fechado, o Rui vai abrir. É aquela briga até hoje, é uma briga que se arrasta. Então, é uma das escolas de referência da nossa cidade. Mas não, né? Acho que a única municipal referência do ensino médio é a Rui Barbosa. Com certeza. Vamos lá, Paquinho. Só para concluir, não vou levar um minuto. Só para concluir.
Você que está em casa, não confunda educação, a gestão de educação com escola aberta. Escola aberta, qualquer gestor faz. Abre a escola, o aluno vai para a escola, merenda, tem professor lá. O que a gente tem que lutar é por educação de qualidade, coisa que não se tem. No Brasil, que sai... Vamos deixar o Patinho começar para ele ter o que falar, né? Porque realmente eu e a Tanás a gente falou muito. Vamos lá. Que não deixamos quase nada. Próximo Patinho, tema. Próximo tema é a saúde. Fica à vontade que Então, tem bastante coisa próximo pra falar. tema é a saúde. Esse eu confesso a você que é o tema que eu menos domino, porque realmente eu não entendo nada de saúde e isso não é vergonha dizer. Mas eu entendo do sofrimento que eu e muitas outras pessoas passam por saúde. Por isso falarei de saúde. Vou te dar um exemplo rápido, não tenho vergonha de dizer. Eu gastei esse mês o que eu tinha e o que eu não tinha, porque minha filha está com uma alergia, que ela vai, que ela volta, que ela vai, que ela volta. Não existe médico alergista em Cabo Frio se você não pagar. Uma consulta de um médico alergista gira em torno de 180 a 250 reais. Eu fiz 3 sem ter condições, juntando dinheiro daqui, pegando emprestado. Não tem vergonha de falar isso não, porque eu sou trabalhador. E eu ainda tive a sorte de poder pagar 3 alergistas nos últimos 2 meses, nos últimos 2 meses. E aquele que não tem condição. Quantas pessoas estão, vou mudar um pouquinho o assunto, sair do alergista, quantas pessoas estão na ortopedia, com fêmur quebrado, com canela quebrada, precisando de uma operação? Eu tenho um vizinho, eu moro lá no Monte Alegre 2, tá? Eu acho que o Atanásio sabe, né? A parte de ortopedia, o prefeito ele tem participação aí numa clínica Vou deixar vocês falarem. particular. Quantas pessoas tem na fila da ortopedia? São mais de 120 mil pessoas no estado, esse dado é verdadeiro, no estado, e eu fico imaginando quantas teria em Cabo Frio. Por que eu imagino? Porque não tem seriedade, a gente não tem estatística de nada em Cabo Frio. É tudo, vamos embora. Mas eu acredito, até porque eu conheço 2 pessoas que estão nesse momento no hospital precisando de uma cirurgia eu vou ser breve. Eu vou te fazer uma pergunta. Você não acha que é assim, eu vou ser bem irônico, tá? Coisa que eu não costumo ser. Mas você não acha que quando você assume uma repartição pública que presta um serviço e que você tem esse serviço na parte particular, se você não faz com que a pública não funcione, você lucra com isso? Você acabou de falar. Você... Meu irmão, é trabalhador, não tem condição, mas você deu o seu jeito para pagar o alergista para sua filha, porque você não vai deixar sua filha doente. Você não acha que essa pessoa que está com o fêmur quebrado vai acabar tirando aí 12, 15 mil do bolso e pagando nessa clínica que a gente sabe que o atual prefeito tem participação? Jacaré, é isso que eu fico puto, eu entendeu? até torço que essa pessoa tenha triste. essa condição, porque eu vou pegar 100 com você, até daqui a pouco, tá, pessoal? Me lembra aí, eu vou pegar 100 com você, 100 com a Tanás, 100 com os amigos ali, para me fazer a próxima consulta. Mas a maioria das pessoas não tem essa condição. Você vai no Hospital do Jardim Esperança, por exemplo, o Hospital do Jardim Esperança, a estrutura do Hospital do Jardim Esperança, não sei se vocês já entraram lá, é muito boa a estrutura do Hospital do Jardim Esperança. Ali deveria ter uma UTI. Já o Manel Atanásio está doido para falar de respirador, que tem não sei quanto respirador em Cabo Frio, que chega daqui, que chega lá. Tem uns que vem quebrado, mas vamos esquecer esses quebrados. Vamos fazer de conta que tem alguns ainda, né, funcionando, né, que mandaram um monte de respirador quebrado para cá, fizeram uma festa danada, e o respirador estava quebrado e até hoje também não se deu solução, ninguém fala mais nada de respirador quebrado. Mas vamos dizer que tem alguns respiradores bons. O Manel Atanásio vai falar com mais propriedade do que eu, é o nosso cientista, ele gosta de trabalhar com números. Tipo assim, são 50 respiradores, 70 respiradores para 20 leitos. Então é conversa para boi dormir. Eu vou explicar melhor. Aliás, eu vou explicar melhor não. Eu vou passar a palavra para o Atanásio. Nós temos, hipoteticamente, 70 respiradores, mais o Estado, mais a federação, ela só cobre 20% dos leitos de Cabo Frio. Não fazer com 70, vai sobrar 50. Esse dinheiro foi para onde? Foi jogado fora, vai para o ferro velho, então, vai fazer o quê? Em vez de mandar para cá, vai como fazer? você disse, os respiradores quebrados, poderia pegar os que estão funcionando, não estão usando, e mandar para outra cidade que de repente está precisando, né? Deixa o Atanásio falar que ele sabe mais do que a gente. Quando eu falei de saúde e coloquei o respirador, que você tem esse dado com mais propriedade do que eu. Eu até vou ignorar esses... Por hora eu vou ignorar esses respiradores, porque eu acho que quando você tocou no assunto aí, a gente hoje, até o dia 8 desse mês,
A gente tem 823 médicos em Cabo Frio. 823 médicos. E qual é o problema de ter 823 médicos? Primeiro, que são muitos médicos. E segundo, a gente não sabe a especialidade. De repente a gente tem 800 médicos, vou colocar aqui uma conta arredondada, onde 700 são clínicos geral. Não vai resolver, Não vai resolver o problema. Não vai resolver o Os médicos problema. também não querem mais trabalhar aqui, né, Tanás? Não querem trabalhar aqui, pô, porque aqui, rapaz, é um furdunço danado. André, quando eu falo que a gente tem que parar, analisar e falar, ei, chega, vamos começar daqui para lá, esquece tudo que passou, é disso que eu estou me referindo. O que acontece com a nossa saúde? A verba da saúde, ela vem. Só que a gente tem um exemplo. A esposa do prefeito atual tem 2 contratos, ela ganha quase 25 mil por mês. Você está entendendo? Vai lá, isso aí é só entrar na transparência da prefeitura. Existe essa necessidade? Existe a necessidade de vários médicos conhecidos que a gente conhece lendo o nome, que trabalham na prefeitura, ter 2 matrículas, recebendo quase 30 mil reais. Aí contrata um cardiologista lá do Rio, o cara pica, chega aqui, o cara, para receber 3 mil, fica 2 meses. Não existe esse tipo de condições. E vai Um para São profissional. Pedro da Aldeia, que o orçamento todo de São Pedro da Aldeia é o mesmo da saúde da nossa cidade toda, tá para gerir a cidade toda. Aí por outro E lado, o cara lá recebe 9.500. Lembrando É. que esse orçamento caiu Por em outro- todas as cidades. aí por outro lado, você chega no postinho, né? Que ali era para que o posto, ele é basicamente para isso. Ele entender o que está acontecendo com a sua família, o PSF, e fazer com que você não alongue uma doença, né? Falando a grosso modo. Você chega no postinho, não tem ficha. Você chega às 4 da manhã, quando dá 7 da manhã, já não tem ficha. Quem é responsável aqui é ligado a vereador. Marrentos, a maioria, marrentos. Que queimada aqui sou eu, e não sei o que. Pega o telefone e liga para vereador. Porra, isso tem que acabar, cara. A população sabe. A população de qualquer bairro, temos 24 PSF. 24 PSF. Nem todos os bairros têm um PSF. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, traz aqui, na rua de trás. PSF das Palmeiras. Tem gente que vem do Guarani ser atendida aqui. Do Guarani ser atendida aqui. Quando você fala no Hospital de Jardim Esperança, tem gente que não tem dinheiro da porra da passagem. Mora dentro do Jardim Esperança, tem um hospital, não tem o dinheiro da passagem. Para vir no UPA. Se consegue o dinheiro da passagem, desce lá em São Cristóvão e vem carregando a pessoa passando uma peja, cara. São coisas que a Câmara tinha que ver. E não é hoje que tem que ver isso. É lá atrás. Os problemas são habituais. E todo ano a gente vai estar discutindo ano que vem aqui problema na saúde, problema na educação, problema de pagamento. Sabe por quê? Esse círculo vicioso não acaba. Porque a própria população abraça a causa. E o que você disse é muito importante. Os vereadores, ou qualquer um dos vereadores, deveriam ter esse pensamento de um projeto para que os ônibus, principalmente que vêm das periferias, fossem até o UPA. Porque o UPA, hoje ele é colocado num lugar que não é nada estratégico. Realmente ele é muito fora de mão. Então quem vem de Jardim Esperança, ou desce na Praça de São Cristóvão, ou tem que descer lá no Açaí, para ir andando até o UPA, se você for analisar. Então, assim, é uma situação realmente que se o cara não tiver dinheiro para pagar um Uber ou um táxi, ele vai passar mal e se não tiver o vizinho naquele momento ali para socorrer e levar até o UPA, se tiver que ir numa condução, mesmo que não esteja passando mal numa situação grave, o cara tá ali, meu irmão, com resfriado ou mal, até mesmo com Covid, ele vai ter que pegar essa condução, descer em São Cristóvão e ir caminhando até o UPA. Então, assim, deve-se pensar nessa situação, como aquilo que a gente disse, pensar no coletivo, porque é muito fácil para você que é vereador, você que tem uma condição, pegar o seu carro e ir até a UPA, ou geralmente vai até o Santa Isabel, a Clinerp, né? Você que tem a condição, e quem não tem, simplesmente fica abandonado. O que o Atanásio está falando é uma coisa que chama a atenção, Atanásio, que a gente deve pensar para que isso aconteça.
tem que haver condições que vão até o UPA. André, o que o vereador tem que pensar? Cabo Frio não é rico, cara. Cabo Frio é uma cidade miserável. 68% de Cabo Frio hoje é comunidade, é favela, é o que você quiser chamar. São pessoas que não têm condições nem de comer. Essa é a grande verdade. Como é que uma pessoa do segundo distrito, que os ônibus lá param 10, 11 horas da noite, e às vezes mora distante de vizinho, ou os vizinhos não têm carro, vai conseguir chegar até a pista? Nova Califórnia, vou dar um exemplo. O cara mora lá dentro de Nova Califórnia. Para você que é candidato aí, que está vendo a nossa live, que não sabe onde é a Nova Califórnia, tem candidato que não sabe nem onde não fica. sabe, não. É no segundo distrito. Não sabe, não. Aí o cidadão tem que vir a pé para ir lá no hospital de Tamoios, que está fechado. Aí do hospital de Tamoios está fechado, ele vai para o UPA, que abriu agora. Aí chega no UPA, toma uma injeção e fala, ó, vai para casa e amanhã procura um médico. E qual médico, né? Procura um médico. Aí você sai de lá falando assim, o que eu vou fazer? 4 da manhã você vai lá marcar, né? No postinho do Nova Califórnia, um médico que você nem sabe qual é. Vamos colocar aqui um clínico geral. Chega lá, não tem vaga. Enfrenta uma fila absurda, chega na madrugada, Chega lá, às vezes não o cara tem tá vaga. doente, e quando ele chega ali realmente não tem, mas se você for lá dentro, ali já está no grampinho, 20 consultas marcadas para vereador. É lógico. É isso que tem que esse acabar. tipo de coisa que faz, porque a gente fala assim, cara, o SUS é um sistema maravilhoso, André. Eu estudo o SUS é um sistema maravilhoso. O SUS alimenta 80% da verba da saúde de Cabo Frio, é o SUS que banca. O SUS está bancando a Unilagos e a Clínica São Miguel, que são a mesma coisa. O SUS banca. Tem alguma coisa errada nisso aí. Aí quem é que tem que ver isso? O Atanásio, que não sou vereador? E o que esses 17 estão fazendo lá? É isso. Agora, como é que eu vou fiscalizar, André, uma coisa que eu faço parte do esquema? Nós não vemos os vereadores fiscalizando hospitais. A gente não vê eles entrando dentro dos hospitais. Tem muito vereador que nunca entrou dentro do hospital e tem 2 mandatos, tá? Eu conheço. Que já está no 2º mandato, querendo o 3º, e que nunca entrou dentro de um hospital para saber como que está funcionando, se os médicos que ali estão são o total do dia, porque tem muito pronto-socorro aí na nossa cidade, hospital de emergência, que no dia eram para estar 5, 6, 8 médicos. E tu vai lá, só tem 2, eu deixo isso claro sempre. E eu quero só fazer uma colocaçãozinha rápida aqui, porque eu já fiz isso, tá? Vou só fazer uma meia-culpa aqui. Não foi agora, mas eu já cheguei na UPA, brabo, passando mal, e também quis quebrar a UPA. Eu fiquei bravo, porque você fica desesperado. Quem vai na UPA não vai ir para brincar, porque está passando mal, tá? Mas eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz um dia. Não que eu tivesse quebrado. Eu fiz de querer enfrentar o funcionário da UPA, de querer quebrar. Vamos fazer de conta, hipoteticamente, que eu quebrasse, que eu brigasse, isso não vai resolver. Porque quem menos tem culpa são os funcionários. Se eu vou na UPA, quebro o banco da UPA, eu vou estar prejudicando a outra pessoa que vai vir tão ou mais doente do que eu. Então o que eu estou fazendo aqui, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido. A gente erra, mas a gente não pode permanecer no erro. Então não façam nenhum tipo de agressão, fica chateado. Sou contra a violência, eu sou a favor do debate. Não estou aqui citando a ninguém a nada, mas se alguém algum dia quiser ficar bravo, não fique na UPA. Vá na Câmara de Vereadores, vá na Prefeitura, vá na Secretaria de Saúde e converse com quem tem que se conversar. Me parece, eu estou falando isso porque a gente eu digo diferente, vá na urna. Vá Sim, na urna. Mas a gente vai torcer para que ele tenha saúde de poder chegar até o dia da eleição. Vai ter. Até o dia da eleição. Aqui, vamos passar para o próximo assunto aqui, para a gente estar encerrando já o nosso papo. Já passou horário. demais, né? Esse assunto é maravilhoso, falar sobre o futuro. Atanásio, começa falando sobre o futuro, que isso aqui dá para todo mundo falar. É lógico. O que você pensa para o futuro da nossa cidade? Quais são as suas perspectivas para esse futuro, meu amigo? O futuro da nossa cidade vai ser triste. Vai ser muito triste, vai ser melancólico. A gente vai ter um alto índice de violência
em Cabo Frio a partir dos próximos anos, e eu explico por quê. A gente ainda não está sentindo muito o peso dessa violência por conta do auxílio do governo federal. Mas na hora que esse auxílio acabar, André, a gente vai ter um problema sério, porque a gente só tinha 24% da nossa população empregada de carteira assinada. Isso deve cair aí para 18%, 19%, que às vezes você fala, pô, mas só 5%, 5% é um número substancial, dá 17 mil pessoas desempregadas, né? Então a gente tem uma perspectiva de um futuro sombrio, um futuro que, se a gente errar agora no voto, pode ter, até a gente acertando, a gente já vai passar um aperto, porque vai se levar um tempo para se organizar a nossa cidade. E a gente errando vai ser pior ainda. A gente vai ver aí muita greve acontecendo, a gente vai ver aí muitos hospitais sendo fechados, a gente vai ver escola sendo fechado, lixo sendo espalhado na cidade, porque isso não se muda do dia para a noite. O rombo, o caos que causaram na nossa cidade, infelizmente é uma chaga que tem que ser curada, e essa chaga só vai ser curada com o tempo. E como é que se cura essa chaga? Abrindo para a população, arrancando o véu dessa Cabo Frio para a população. A gente encontrou as contas assim, a gente encontrou as contas assado, os hospitais não funcionam, a gente vai começar a trabalhar junto com você, cidadão. Olha, você aqui, tá vendo? Não é só aquele grupinho. Por que os candidatos a prefeito não apresentam os seus secretários? Porque isso faz parte do jogo político. A negociação do orçamento do ano que vem já está sendo feita. A negociação do orçamento da saúde, da educação, do esporte, da infraestrutura da cidade já está sendo feita. Ó, a parte da educação é minha e ninguém mexe. Fechou então, caminha comigo, levanta a bandeira. E não pode. Quando na verdade, a gente às vezes fala assim, a gente só mira no vereador e mira no prefeito. E se esquece que ele vai trazer uma equipe. Quem é essa equipe? Quem é essa equipe? Muitas das vezes volta para o cenário pessoas que ajudaram nessa destruição que nós vivemos. Ou acontece como o atual, traz de Caxias, traz de São João, traz de Nova Iguaçu, pessoas que não conhecem a cidade. Você está entendendo? Então, a gente vai ter um futuro sombrio, um futuro macabro, e não estou falando isso para ter medo, não. Isso é baseado em dados. É por isso que esses pré-candidatos não querem debater o futuro da nossa cidade, porque sabe que não dá voto. Falar a verdade não dá voto. Você que está em casa muitas vezes quer ouvir que você é bonito, quando você é feio. Isso tem que acabar. Bom, eu vou falar rapidinho do futuro, que eu penso. O Manel tem a razão dele, mas eu sou um pouco menos pessimista do que o Manel. Eu acho que se a gente tem a chance de mudar agora, a eleição está chegando, não tem outro jeito, não dá mais para se esconder, dizer que não quer saber de política, é justamente porque a população não quis saber de política que chegamos ao ponto que chegamos. Em contrapartida, tem muita gente que também agora acha que é expert em política. Tem muito candidato que promete o que não vai cumprir, porque não tem condição, não tem conhecimento técnico do assunto, não tem conhecimento nem de Cabo Frio, mesmo morando em Cabo Frio, além da importação de outros municípios. Então eu acho e tenho praticamente certeza que a única maneira da gente amenizar o nosso problema é escolher bem o nosso representante, os nossos representantes para o próximo pleito, e não sei como, mas tem que trazer empresas, incentivos fiscais zero, simplesmente dizendo, você instala a sua empresa aqui, porém você dá trabalho. Instala onde? Nós vamos discutir isso, é o que eu estou te falando, não é da noite para o dia. Não, mas não tem é da onde noite instalar. pro dia. Não tem onde instalar. Dependendo do tipo de empresa, Não tem. tem. Se Onde? você pegar, por exemplo... Onde? Eu vou te dar um exemplo. O aeroporto de Cabo Frio, rapaz, tem que acabar essa live. O aeroporto de Cabo Frio, você sabe disso melhor Sei. do que eu. Sei. Ele recebe aeronaves que o pessoal Sim. vai lá... Eu vou só traduzir, tá? Não vou falar bonito não, porque eu estou correndo com o tempo. Bora. Que o avião desce, traz a mercadoria, deixa lá, ou não deixa, passa lá. Sabe quanto de imposto fica em Cabo Frio? Zero. Você tem conhecimento disso? Lógico que tem. Zero. Você sabia disso? Zero. Não contribui nada. Por exemplo, infelizmente, nós temos prédios depredados. A gente pode explorar aqui o turismo, estou falando de arrecadação. O turismo, que é a via mais Mas a gente rápida. não tem terra ali pro lado do segundo distrito. Tem terra. Não sei, mas aí que tá, não tem. Isso é um erro que eu descobri agora há pouco tempo, não tem. Sabe como é que é feito Tamoios? Verticalmente.
Se eu quiser montar uma empresa gigantesca, eu vou ter que montar lá no final, em terra que não é produtiva, para se colocar alicerce, André. Não, isso eu já sinto ali, cara. Ali não pode, ali é área rural. Mas Ali você mexe com o governo federal. Não é tão simples. Mas o prefeito não consegue? Consegue, meu amigo. A gente não consegue consertar a Fazenda Campos Novos, porque o Infante está sempre agora, atrás. a gente precisa consertar Mas lá na frente. A gente está falando, a gente tem que ter esperança que vai tem que entrar ter alguém isso, competente. isso aí que eu tô Mas colocando. André, é que nem Isso que eu tô quando você falou a respeito do aeroporto, eu pensei que você ia falar, cria-se ali. Isso aí é uma grande piada, sabe? Porque o solo ali não tem condições, é muito arenoso, não tem como você fazer. Você vai fazer um alicerce hoje, daqui a 2 anos não vai ter problema. Vamos trabalhar com a hipótese do aeroporto. Vou te dar um exemplo. Tá vendo o bairro Novo Portinho? Quem comprou casa lá tá arrependido. Quem comprou casa no Novo Portinho tá arrependido. A casa não tem 10 anos e já tá indo por água abaixo. Tá doido para vender. Então, quer dizer, o grande problema de Cabo Frio é que o Alaí começou e não deram sequência. Que é o geoprocessamento da cidade. Para você conhecer o problema da cidade. A gente não conhece o problema da cidade. A gente não conhece, entendeu, André? A gente não sabe quantas pessoas morrem, a gente não sabe quantas pessoas nascem, a gente não sabe. A gente em Cabo Frio, acredite você ou não, a gente tem morte de crianças que não chegam a 1 ano de idade por conta de diarreia. Saneamento. Saneamento. Então vamos lá. Então olha só, olha o que você está falando. Você acabou de falar em saneamento. Eu sei que não é fácil. Mas se entrar um profissional sério administrando a cidade, eu acabei de falar que moro num bairro que eu tenho 2 casas. 2 casas, uma é minha, outra é da minha mãe, aqui no Caiçara, então eu divido aqui Caiçara. Aquele bairro ali não existe saneamento. Se você começar a sanear, você vai dar emprego. É uma maneira, através da construção civil, de você, pelo menos, movimentar. Não é fazer nada faraônico, não. Mas se você começa, por exemplo, fazendo ali, você tem a chance de oferecer emprego para alguém. Deixa eu só completar. Essa manilha, ao invés de comprar, você faz essa manilha, a prefeitura faz essa manilha. Ao invés da prefeitura alugar os carros dos contratinhos, a prefeitura tem uma frota de carro dela limitada. Eu vou te ser sincero, eu acho que é uma das pouquíssimas coisas boas que o atual prefeito faz. E pouca gente sabe disso. A prefeitura hoje tem não é 100%, mas ela tem uma frota de carros próprias, bem razoável. Acho que foi a única coisa boa que esse governo Muitas conseguiu. são doações, tá? Não, que E seja. Não foi o prefeito que conseguiu. Que seja, mas eu tô foi falando secretários que conseguiram. que tá? seja, mas de benéfica para a cidade. E o prefeito é tão ruim que ele nem consegue falar as coisas boas que ele faz. Mas para resumir, basicamente isso, porque o tempo realmente está muito curto. Tem que haver algum facho de esperança. E eu quero acreditar na população, no entendimento da população. Eu quero acreditar que um governo venha para enxugar essa máquina encharcada que está. É a única maneira que a gente vai conseguir sobreviver. Não pense, aí eu concordo com você, que a gente vai ficar em mar de brigadeiros, aquela Cabo Frio que a gente teve há um tempo atrás, porque ela não vai ser, não. Se a gente tiver sorte, daqui a 20 anos ela pode voltar a ser assim. Jacaré, a gente precisa terminar a live. Falta você falar. O que acontece? Agora eu vou falar sobre o futuro. O que o Patinho está falando, eu concordo com ele. Mas ainda assim, Patinho, dessa forma que você disse, esse sistema de geração de emprego dentro de obras, eu acho que não muda porque continua as pessoas dependendo da prefeitura. O que a gente precisa é trazer para cá, fazer como o Chumbinho fez em São Pedro. É um complemento, por isso que eu falei do Parque Industrial. Eu tive uma conversa agora há pouco tempo com um rapaz que é influente na cidade, e que ele disse que para cá iriam trazer o Clube Med e outras empresas mais para poder gerar emprego. Você sabe por que o Clube Med não veio para Cabo Frio? Porque tinha uma gramazinha lá, acho que é o pessoal do EIFAN, não, é que foi lá e embargou a obra, que seria lá no Peró, por causa de uma vegetação que tinha lá. Então, deram essa desculpa. Não, mas na verdade houveram muitas conversas obscuras por trás disso. Mas a Salina Peruana está lá explorando toda essa situação financeira, cobrando R$20 para um carro para entrar na Praia das Conchas. Então, você está entendendo? Essa mamata é que tem que acabar. Vou deixar Tudo isso é questão financeira. A cidade da gente não evolui porque as pessoas não querem que evolua. Elas querem sempre algum tipo de vantagem para que venham as empresas, e a empresa vai preferir para cidades que não pedem nenhuma vantagem, mas que o prefeito pensa assim na sua população, que é para empregar todo mundo à parte da prefeitura e fazer a cidade funcionar. Eu também sou mais otimista do que o Atanásio, e assim, se eu não achasse que a cidade
vai evoluir, eu sei que isso não depende de mim. Eu nem seria pré-candidato, porque assim, eu preferia não participar. Uma coisa eu digo, se eu ver que não vai funcionar, e se Deus permitir que lá na frente eu seja candidato e vir a ser vereador, eu vou fiscalizar e vou representar da melhor forma as pessoas que vão confiar a mim. Mas eu acredito sim que Cabo Frio tem jeito, como disse, a longo prazo. Rapidamente nada vai se resolver do dia para a noite. A cidade está sucateada, como nós já dizemos aqui, eu não vou ficar repetindo. Precisa colocar o que já tem para funcionar, recuperar as coisas que estão totalmente destruídas, entendeu? E para que esse futuro seja próspero, a gente tem que fazer o que o Atanásio disse, ter uma educação de qualidade, a gente ter um atendimento no SUS com respeito à população, pensando sempre na forma coletiva e não individual, não pensando no vereador que vai arrumar a consulta, no vereador que vai fazer a transferência, no prefeito que vai ligar e vai arrumar a UTI. Não, é o sistema funcionar da forma correta. Como todos têm o seu direito à saúde, à educação, ao saneamento, que são coisas básicas, ao seu trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho que não é muito difícil, Patinho e Atanásio, que a cidade evolua, mas difícil é encontrar pessoas que façam isso acontecer. Mas existem sim pessoas que podem fazer e o povo também tem que cobrar e ir para dentro, votar, como eu disse, e depois cobrar as pessoas que votaram para que façam um trabalho digno e de excelência pela nossa cidade. A gente já passou muito do horário, felizmente nós vamos ter que encerrar, vou deixar o Atanásio se despedir, o Patinho, depois eu me despeço de você. Despedir com tchau, hein, seu Atanásio. Fica à vontade, Atanásio. Quero agradecer aí. Pedir desculpa não, eu me empolgo mesmo, porque eu amo essa cidade, o meu jeito é esse. Então, sucesso e sem precisar de mim, é só me chamar que eu venho aqui e a gente bate um papo. Agora, olho no futuro, hein? Isso aí, eu vou falar quase as mesmas palavras dele. O tempo é longo, mas é curto ao mesmo tempo. Então, Até assim, não passamos muito, eu falei que ia passar bastante, passamos nem 20 minutos ainda. Pois é, mas eu não quero passar agora mais que você veio falar não. do Não, vamos lá. Então, assim, vocês cortaram Então, vamos voltar aqui antes de me despedir. Eita. Antes de me despedir. O que você, morador de Cabo Frio, tem que entender é o seguinte: tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente tem que votar em pessoas que estão vindo com propostas e propostas que são realizáveis. Não adianta a gente querer ficar buscando um mundo de ilusão. Não adianta, não vai mudar. Vou dar um exemplo para vocês. Tem o problema da lagoa. A lagoa está toda cheia de merda. Aí todo mundo vai com faixinha. Ai, salve a lagoa. O problema não é da Prolagos. O problema é do governo. Porque isso está no contrato. Isso está no contrato da Prolagos. Quem cuida do saneamento e da rede separatória de esgoto das águas pluviais é a prefeitura. Se ela não faz isso, a Prolagos não faz nada. Eu vejo muita gente falando assim, a salineira, que agora você até fez um vídeo lá. Tem que parar com a salineira. Gente, pelo amor de Deus, o que tem que ser feito é fazer o contrato valer. Sabe por quê? Porque um dos sócios da salineira, que é o Jacob Barata, tem 30% da salineira. E ele é sócio de todas as empresas de ônibus do estado do Rio de Janeiro. Se falar assim, vamos tirar a salineira, sabe o que ele vai falar? Então não entra ninguém. E a gente vai ficar a pé. O que tem que ser feito é só cumprir. Se o vereador cumprir o papel dele de fiscalizar, se as empresas cumprirem o papel do que está ali, e se a prefeitura cumprir tudo que está no papel, a nossa cidade ela começa a andar. Isso, tem que cortar, Mané Atanásio, senão a gente vai fazer live até quinta que vem. Eu acho que vale a pena, pensa aí depois, quinta-feira que vem, terça que vem, a gente voltar com esse papo aqui. Eu tenho que ver a minha agenda. Aqui, a gente falou dessa forma, tá marreta, hein? A gente falou dessa forma, às vezes até um pouco grosseira, mas não tem outra maneira de se falar. Quem vai vir falar bonitinho para você é candidato 71. Que a gente colocou aqui de forma às vezes até rápida, até de repente faltando um detalhezinho ou outro, mas de uma forma grosseira, literalmente, mas é para o seu bem-estar, para o meu, para o nosso, para o bem-estar dos nossos filhos. Quero agradecer a cada um de vocês, você vai se despedir, mas eu preciso agradecer os meus patrocinadores pessoais, a Intel System, a Olier, quero agradecer a Aline Lanches,
Quero Que onda. agradecer aqui Onda Moda Praia, tá certo? O pessoal aí que ajuda aí. Um abraço pro Jorginho aí, nosso Com parceiro. certeza, grande Jorginho, a divulgar o vlog do Patinho, tá bom? Você fica aí sempre ligado aí, vlog é com V, Patinho é com Y.com, vlog do Patinho.com ou vlog do Patinho no Facebook. Vlog com V, Patinho com Y, porque pato com I é um pato no diminutivo É um pato e eu não murcho. sou. Meu amigo Jacaré, se despeça. Valeu, pessoal, até a próxima. Então, pessoal, eu também aqui vou deixar para vocês o meu abraço, meu agradecimento, agradecer ao Patinho Atanásio aqui por esse bate-papo, deixar aqui também o Totonho correu, nem pergunta Foi a ele fez esposa aqui que não pra deixou gente, vir. né? Vamos deixar o convite pro Totonho vir, tá, Totonho? Se Deus quiser, semana que vem a gente vai conseguir a vacina do Covid-19 para ele. Aí ele vem, né, Atanásio? A gente precisa de você aqui, porque quando você me chamou lá, eu fui, meu amigo. Eu preciso de você Nosso aqui. álcool gel tá aqui, tá? E pode vir que aqui a gente faz igual o Vasco, entendeu? Que somos, né, que estamos invictos. A gente faz igual o Vasco. Antes dessa live todos são testados, entendeu? E não precisa se preocupar, Totó. Eu sei que você é tricolor, né, cara? Fica aí discutindo com os flamenguistas, coisa que eu nem faço mais, que eu não tenho essa necessidade. Pior que ele Então, discute o gol do Botafogo. O Flamengo hoje briga para não cair, eu tô brigando lá em cima, entendeu? Então, a gente está te esperando, tá, Totó? Eu não te chamei aqui, eu fiquei olhando o tempo todo para ver se você ia, pelo menos, se manifestar. Não te chamei porque eu acredito que você realmente não quis hoje participar desse bate-papo, mas tenho certeza que na próxima semana você vai querer, ou a gente vai te buscar em casa, de repente eu posso ligar para a esposa dele. e Tem que né? pedir a esposa, esse Tá. que é o caminho. Um abraço, Totonho, brincadeira, tá, irmão? Mas a gente quer a tua presença aqui realmente, pra gente debater. A gente sabe que tu também se preocupa com Cabo Frio, também é pré-candidato, meu amigo. Eu tenho um carinho por você. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Fala mais uma vez para vocês para que se cuidem, usem álcool gel, usem máscara, Lavem as mãos. tomem bastante cuidado com essa doença que está aí, é real e está levando muitas vidas de pessoas maravilhosas. Eu mesmo perdi, como disse, vários amigos e me preocupo com todos vocês. Um beijo grande, muito obrigado e tamo junto sempre. Abraço. Valeu! Tchau, valeu, galera.